Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 12 de agosto, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Joana Francisca de Chantal. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Catânia, na Sicília, atualmente região da Itália, Santo Euplo, mártir, que, durante a perseguição do imperador Diocleciano, segundo a tradição, foi metido no cárcere pelo governador Calvisiano por ter sido encontrado com o livro dos Evangelhos nas mãos, interrogado várias vezes, gloriou-se de ter o Evangelho no coração e por isso foi flagelado até a morte. Morte no ano 304. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Izmit, na Turquia, os santos Aniceto e Fócio, mártires. Morte no século IV. Em Quilala, na Irlanda, São Muredash, bispo. Morte no século V. Também na Irlanda, no mosteiro que recebeu o seu nome, Santa Lélia, virgem. Morte no século V. Em Brécia, na Lombardia, região da Itália, Santo Herculano, bispo. Morte no século VI. Em Lerins, ilha da Provença, atualmente na França, os santos mártires Porcário, abade, e muitos outros monges, que, segundo a tradição, foram mortos pelos sarracenos. Morte no século VIII. Em Ruthen, no país de Gales Setentrional, o beato Carlos Meehan, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, natural da Irlanda, que foi preso ao passar por aquele país em direção à sua pátria e, condenado à morte por ter entrado como sacerdote no território sob o domínio do rei Carlos II, foi enforcado e esquartejado, assim alcançando a palma do martírio. Morte no ano 1679. Em Roma, o beato Inocêncio XI, Papa, que dirigiu sabiamente a Igreja, embora atribulado por duros sofrimentos e tribulações. Morte no ano 1689. Num sórdido barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Pedro Jarrige de Lamorelle de Pueyrredon, presbítero e mártir, que, durante a violenta perseguição contra a Igreja, exposto sem interrupção à ardente radiação solar, morreu por Cristo. Morte no ano 1794.
Em Nanjing, cidade do Tonkin, hoje no Vietnã, os santos mártires Tiago do Mai Nam Mai, presbítero, Antônio Nguyen Dish, agricultor, e Miguel Nguyen Mai, médico, que, no tempo do imperador Minh Mang, depois de cruéis suplícios, foram decapitados por serem cristãos. Morte no ano 1838. Em Hornachuelos, vila próxima de Córdoba, na Espanha, a beata Vitória Diz Y. Bustos de Molina, virgem e mártir, que exerceu o ofício de professora no Instituto Teresiano e, durante a violenta perseguição contra a Igreja, proclamou a sua fé cristã e sofreu o martírio, enquanto exortava os outros a seguir o mesmo caminho. Morte no ano 1936. Em Valdemoro, próximo de Madrid, também na Espanha, o beato Flávio Tatilano Dionísio Argueso González, religioso da Ordem de São João de Deus e mártir, que, na mesma perseguição, foi morto em ódio à fé cristã. Morte no ano 1936. Em Barbastro, próximo de Huesca, no território de Aragão, também na Espanha, os beatos Sebastião Calvo Martínez, presbítero, e 5 companheiros mártires, religiosos da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, que, na mesma perseguição, terminaram vitoriosos o glorioso combate. Estes são os seus nomes: Pedro Cunil Padróis, José Pavão Bueno, Nicásio Sierra Ocar, presbíteros, Venceslau Clarice Vilarregudo, subdiácono, Gregório Chirivaz Lacambra, religioso. Morte no ano 1936. Em Tarragona, também na Espanha, o beato Antônio Perulis Estivil, presbítero da Irmandade de Sacerdotes Operários Diocesanos e mártir, que, na mesma violenta perseguição, consumou na rua o seu martírio. Morte no ano 1936. Em Fuencarral, na cidade de Madrid, também na Espanha, o beato Boaventura Garcia Paredes, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir na mesma perseguição religiosa. Morte no ano 1936. Em Puente del Arzobispo, próximo de Toledo, também na Espanha, o beato Domingos Sanches Lázaro, presbítero da Diocese de Toledo e mártir, que, durante a mesma perseguição, pela perseverança na fé mereceu configurar-se com Cristo. Morte no ano 1936. Em Vilacanas, próximo de Toledo, também na Espanha, o beato Francisco Maqueda Lopes, candidato ao presbiterado e mártir, que, durante a perseguição, suportou por amor de Cristo todas as adversidades até alcançar a palma celeste. Morte no ano 1936. Em Dachau, próximo de Munique da Baviera, na Alemanha, os beatos Floriano Stepniak, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, e José Straszewski, presbíteros e mártires, que, durante a invasão militar da Polônia, morreram no campo de concentração envenenados numa câmara de gás. Morte no ano 1942. Em Planegg, também próximo de Munique da Baviera, na Alemanha, o beato Carlos Leisner, presbítero do Movimento Apostólico de Schoenstatt e mártir, que, ainda diácono, por causa da sua pública profissão de fé e incansável zelo apostólico, foi metido no cárcere e, ordenado sacerdote no campo de concentração de Dachau, depois de ter saído em liberdade, morreu devido aos tormentos sofridos no cativeiro. Morte no ano 1945. Vida de Santa Joana Francisca de Chantal. Em 1610 começava a congregação das Visitadinas. A Senhora de Chantal abandonou sua casa no dia de São José. A despedida aconteceu em meio a uma cena emocionante. Todos choravam, e ela mesma, apesar da violência no ambiente, estava acabada em lágrimas. O maior dos seus filhos, Celso Benigno, o que será um dia padre, se pendurou no seu pescoço esforçando-se para detê-la com seus carinhos. Ela lhe cobria de beijos e respondia a todas as suas razões com um valor admirável. Por fim se retirou violentamente dos braços de seu filho e começou a caminhar. Então, Celso Benigno, desesperado por não poder deter sua mãe, se estirou no piso, e disse estas palavras: "E mãe, passa se queres, se te atreves a passar sobre o corpo do teu próprio filho." Ela duvidou por um momento e parou com o coração oprimido, mas, retomando as suas forças, sorrindo através das lágrimas, começou a caminhar, chegou à rua com um salto e subiu na sua carroça.
Durante um momento caminhou em silêncio e com os olhos arrasados em lágrimas, depois se tranquilizou subitamente e entoou o canto da liberação. Sua agonia chegou ao fim. Santa Joana Francisca Frémiot nasceu a 23 de janeiro de 1572, na cidade de Dijon, França. Seus dois renomados diretores espirituais, São Francisco de Sales e São Vicente de Paulo. Ela própria se apresenta: sou Joana Francisca Frémiot, natural de Dijon, capital da Borgonha, filha do Sr. Frémiot, presidente do Parlamento de Dijon, e da Sra. Margarida de Barbizet. Com apenas 1 ano e meio de idade perdeu a mãe, e seu pai se dedicou inteiramente à educação dos seus 3 filhos, inculcando-lhes antes de tudo o amor de Deus e a doutrina da fé católica. Joana Francisca era a admiração de todos os que com ela conviviam, por sua inteligência viva, seu reto e sólido juízo, seu caráter firme e varonil, sua prudência e discrição, que unidos ao seu coração inclinado ao bem e à virtude foram a base sobre a qual se elevou o edifício de sua perfeição. Contraiu matrimônio com o jovem Christophe de Rabutin-Chantal, barão de Chantal. Desde sua chegada ao castelo do esposo demonstrou sua habilidade na administração das propriedades, fazendo-as mais produtivas que antes. Deus abençoou seu lar com 6 filhos. Os 2 primeiros morreram ao nascer. Enfim, após 3 ou 4 anos de casamento, ela deu à luz o seu primogênito Celso Benigno, nascendo a seguir Maria Amada, Francisca e Carlota. Assumiu em todo momento seu papel de mulher perfeita, dedicada à educação de seus filhos e às obras de caridade. Depois de algumas semanas do nascimento de Carlota, o barão sofreu um acidente de caça e morreu. Viúva aos 28 anos, apesar da sua profunda tristeza, abraçou a vontade de Deus e perdoou de coração o responsável involuntário pela morte de seu esposo. Experimentou o quão efêmera é a felicidade nesta vida. Desabrochou nela um vivo desejo de ser toda de Deus. Anos antes fizera, juntamente com seu esposo, uma promessa, e aquele que sobrevivesse ao outro se consagraria a Deus. Repartiu suas joias e vestidos de gala entre os pobres e a igreja. A partir de então, se constitui mãe de todos os pobres. Acompanhada pelos filhos, visitava os enfermos em suas próprias casas, levava-lhes alimentos, remédios, e ela mesma limpava e curava suas chagas e as beijava, vendo a Nosso Senhor em cada um deles. Fazia estas obras de caridade com tanto esmero e carinho que todos diziam: que bom é estar doente, para receber a visita da Santa Baronesa. No outono de 1602, o sogro de Joana forçou-a a viver em seu castelo de Montelon, ameaçando-a a deserdar seus filhos se recusasse. Ela passou uns 7 anos sob sua errática e dominante custódia, aguentando maus tratos e humilhações. Joana Francisca sentia uma sede ardente do infinito e pedia insistentemente ao céu um guia espiritual que lhe mostrasse a vontade de Deus. Ouvia em seu íntimo a voz que lhe diz: eu te darei esse guia. Na quaresma de 1604, Joana estava na casa de seu pai em Dijon. O bispo Francisco de Sales foi àquela cidade para fazer a pregação da quaresma. Ambos se reconhecem sem nunca se haverem visto e desde o primeiro momento se compreendem. Ela se colocou sob sua direção espiritual. Começou uma rica correspondência entre os dois, são alguns dos mais belos escritos que existem e refletem a profunda amizade vivida entre os santos. No dia 4 de junho de 1607, Francisco de Sales lhe revelou o desígnio que Deus lhe havia inspirado de fundar uma nova congregação, e ela acolheu o projeto muito feliz e com perfeita obediência. Em 1609, sua filha mais velha, Maria Amada, se casava, e no ano seguinte sua filha caçula falecia. Francisca continuou sua educação por algum tempo sob a direção da mãe e Celso Benigno foi entregue aos cuidados do avô materno. Chegou o momento da partida para iniciar a vida religiosa e Joana Francisca de Chantal, acompanhada por Joana Carlota de Bréchard, Jaquelina Favre e Ana Jaquelina Costa, entrou na pequena casa da galeria, onde receberam a bênção do bispo Francisco de Sales, juntamente com as constituições religiosas que ele mesmo redigira. Nesta casa residiriam durante alguns anos até se transferirem definitivamente em 1613 para o primeiro mosteiro da Visitação nesta mesma cidade.
Joana Francisca sofreu sucessivamente a perda dos parentes que lhe eram mais queridos. A estas dolorosas partidas se unem enfermidades, críticas e perseguições de todo tipo. Tudo ela recebia e abraçava com espírito de fé, vendo em tudo a vontade de Deus. É admirável em seu ardente amor a Deus. Amor forte, generoso e provado, que a faz dizer, saborear a suavidade de Deus, não é amor sólido, mas humilhar-se, sofrer e morrer a si mesmo, este é verdadeiro amor. Em 1632, profundamente tocada pelo amor divino, partilhou com as irmãs sua experiência acerca de um martírio que chamou de martírio de amor, explicando-lhes textualmente: Deus, sustentando a vida de seus servidores e servidoras para fazê-los trabalhar para a sua glória, os torna mártires e confessores ao mesmo tempo. É que o divino amor faz passar sua espada pelas partes mais secretas e íntimas de nossas almas, e nos separa de nós mesmas. Eu conheço uma alma a quem o amor separou das coisas que lhe eram mais caras, de tal modo, como se tiranos houvessem separado seu corpo de sua alma, esquartejando com suas espadas. As irmãs entenderam que Joana Francisca falava de si mesma. Diferentemente de Santa Teresa de Ávila e de outros santos, Joana não escreveu suas exortações, conferências e instruções, elas foram anotadas e entregues à posteridade graças a muitas monjas fiéis e admiradoras de sua ordem. Tendo vivido em profunda humildade, gozou de paz e serenidade constantes. Ao falecer, em 13 de dezembro de 1641, às vésperas de seus 70 anos de idade, deixou fundados 87 mosteiros. Em 1751 foi beatificada pelo Papa Bento XIV e em 16 de julho de 1767, canonizada por Clemente XIII. Seu coração permanece incorrupto no Mosteiro da Visitação, na cidade de Nevers, França. Santa Joana Francisca de Chantal, rogai por nós.